Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Você que está aqui mais uma vez conosco aqui no nosso canal, no Controle Cast. Hoje é o segundo episódio, né, dessa trajetória e eu estou muito feliz com o convidado que a gente tem hoje, né? No primeiro episódio a gente falou um pouquinho da nossa história, né? Isso aí, Falamos um pouquinho da história da Controle, Erix aí, que movimenta uma parte do PIB de Vitória e entregou bastante. Gostaria. E hoje temos aqui uma convidada super especial. Deixa eu logo me apresentar. Eu sou Juliano, sou host aqui no podcast. Aqui do lado, meu irmão, meu camarada, Ericles, co-host aqui no podcast. Tudo bem, pessoal? Como o Juliano falou, temos hoje uma grande convidada da gente, cliente há bastante tempo e um sucesso na região, né, Ju? É isso aí. Ela que é empresária, referência no segmento dela, mãe, esposa, agora também educadora, né? Com um novo projeto aí, Natália Noronha. Obrigado por aceitar o convite. Oi, meninos, boa tarde. Oi, queridas, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui. Dizer que eu me sinto honrada em estar abrindo aqui com vocês esse primeiro episódio com a convidada, né? E vamos embora acrescentar e absorver 1% a mais, tanto na nossa carreira, quanto incentivar as pessoas que estão aqui assistindo com a gente, né? Perfeito. Show de bola. Ó, esse podcast aqui, gente, como todo mundo já sabe, né? A gente tá falando de negócios, mas o principal aqui é a gente conhecer as histórias, né? Eu acho que é muito interessante conhecer as histórias, que às vezes a pessoa vê uma pessoa assim numa determinada posição, mas não sabe o que ela passou para chegar ali, né? Sim. Então hoje eu já queria começar falando coisa pessoal, tá? Eu queria que você falasse assim um pouquinho pra gente, antes de mais nada, né? Como é que você escolheu, assim, esse segmento de estética? Ou foi a estética que te escolheu? Me conta aí um pouquinho dessa história. Como é que começou isso aí? Então, eu tenho mais de uma década nesse segmento e eu acredito muito que foram as sobrancelhas que me escolheram. Opa. Eu era funcionária pública, na verdade eu trabalho desde os 12 anos e aos 16 anos eu comecei a trabalhar no setor público como estagiária e fiquei maior. Dentro desse segmento eu cresci. Eu fazia sistema de governo, Siconv, folha de pagamento, articulação bancária, RH, enfim. E aí eu aprendia muito. Então, dentro dessas possibilidades, tudo que eu podia fazer para aprender, eu sempre fui aquela pessoa que buscava fazer o meu melhor, mesmo que eu não tivesse uma remuneração adequada, mas eu acredito muito que aprender é muito mais do que receber, né? Falando no aspecto financeiro. E aí eu sempre fui muito dedicada para buscar. Chegou uma fase que eu engravidei, né? E aí eu já tinha passado alguns perrengues, já tinha tido um primeiro aborto. Eita. E eu já casei muito jovem, né? Casei aos 17 anos. Ô, louco. E aí, quando eu engravidei, eu tava com 19 anos. Quando eu engravidei de Miguel, meu primeiro filho. E aí, quando eu engravidei, minha vida virou de cabeça para baixo, né? Eu tive aquele medo de perder o bebê novamente. E eu enxerguei que naquele lugar que eu estava não era o lugar que eu ia oferecer para o meu filho a realidade que eu queria, que seria uma realidade diferente da minha, né? Então, eu dentro do governo já trabalhava ali, consegui uma bolsa de estudos dentro do Senac, que era uma instituição privada, junto com um programa do governo. E aí eu fiz um curso de maquiador profissional, nada a ver com a minha área. Dentro do curso, como eu já falei, eu fazia tudo muito... Eu era muito focada, eu sou muito focada, acho que eu sou muito disciplinada, então eu era aquela aluna que não faltava, que fazia todas as práticas, tarará, tarará. Saí do curso sentindo que faltava algo. E aí eu disse, eu preciso fazer algo para continuar. E aí conversei com a minha professora, ela disse, faça outra área, sobrancelhas, limpeza e pele, disse, sobrancelhas, eu vou. Cheguei nas sobrancelhas, eu disse, eu quero ser a melhor de sobrancelhas. Eita. Não tinha naquela época. Imagina você, há 11 anos atrás, aqui na nossa cidade, não tinha especialista em sobrancelhas. Então, meio que era mato. E aí eu vou desbravando esse segmento, né? Indo contra todo mundo, porque ninguém enxergava a possibilidade nesse segmento. E comecei a fazer a prática e gostei tanto daquilo que eu volto para o meu trabalho e peço demissão. E aí, quando eu peço demissão, eu era muito boa funcionária, bem modesta, né? Eu era muito boa funcionária e meu patrão, ele até hoje me acompanha no Instagram. Comenta as minhas coisas, reage. Toda a equipe que eu trabalhei lá atrás, hoje,
a maioria são meus clientes. E eles vão assistir esse podcast, hein? Com Fica ligado aí, patrão. Da antigamente. Com certeza. E aí, ele disse, não, você não vai sair. Você vai ficar trabalhando metade do expediente. Você quer fazer como? Eu vou lhe dar uma promoção. Enfim, mas aí eu entendi que não era sobre dinheiro. Era sobre fazer o que eu amava e eu precisava dessa oportunidade. E aí eu cheguei, disse, não tem negociação. Eu tinha fechado a folha de pagamento, eu disse, olha, se eu deixo eu receber esse mês, né, tá tudo certo. Setor público é um setor muito instável. Então, quando você pega, eu acredito muito que é oportunidade. Você pega para construir algo. Naquele momento, eu senti que já era meu momento de partir. Então, quando eu peço demissão, vou trabalhar para mim, como eu disse, era só mato, não tinha esse segmento, era um segmento que não existia. Nessa altura, você só tinha o Miguel. Isso. Só tinha Miguel. E aí são 2 pontos importantes, né? O primeiro, depois de Miguel, virou tua chave de eu tenho que fazer alguma coisa agora por ele. Exatamente. E o segundo, a gente é empresário, e aí tu falou agora assim, no setor público, eu não tem seguro. Não. Ou seja, diferente do que todo mundo pensa. Né? Exatamente. São 2 chaves que é bem interessante. Exatamente. E é muito da oportunidade, né? Você tá ali no setor público, você tem que aproveitar o que você puder fazer, mas não levar aquilo ali para sempre, porque é muito instável. Enfim, aí vou desbravando esse segmento, vou estudando. E aí eu, como fui aluna referência do Senac naquela época, o Senac me indicou para fazer algumas parcerias. Uma das minhas primeiras parcerias foi com o Vitória Park Shopping, que até hoje é meu parceiro aqui na cidade. Legal. E a gente tem uma porta super larga com eles são maravilhosos, porque eles me acolheram muito no meu começo, e aí eles me contratam para fazer o primeiro job lá, que foi uma ação do Dia da Mulher, Dia das Mães, algo assim. E aí, conheci uma moça de sobrancelhas, eu me encantei com a técnica que ela usava e tal. Eu disse, eu quero ser a melhor de sobrancelhas da região. E aí eu tenho trabalhado nisso até esse tempo todo aí, né, pra construir essa referência toda. Tempo depois ela é no ar. Que legal. Quando você foi pra esse evento lá no shopping, você já conhecia alguém onde você se conectou? Ou, tipo, alguém já te encontrou no mercado e te chamou pra fazer? Como é que foi essa experiência? Não conhecia ninguém. Eu fui aluna referência do Senac. O Senac, ele indica, inclusive hoje na nossa Academy, nós fazemos exatamente isso. Incluímos profissionais no mercado, Ai, que top. nos parceiros, e treinamos profissionais de outras empresas também, né? Para que a gente consiga, de fato, deixar todo mundo bem encaminhado, porque não é só ensinar. É ensinar e encaminhar as pessoas no mercado. Aí o Senac me indicou, o shopping contratou. Naquela época, eu acho que eu ganhei um salário mínimo por 2 dias trabalhado. E aí eu lembro que eu fiquei em pé, fazendo lá um monte de sobrancelha, maquiagem, e eu fiquei com a coluna bem apertada, né? Eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Na época que quando você trabalhava funcionária pública, você ganhava, assim, não precisa falar o valor, mas assim, os 2 dias que correspondeu a um salário mínimo nesse seu trabalho, era mais do que os 2 dias trabalhando como funcionária pública? Eu ganhava um pouco mais no salário naquela época. No mês? No mês inteiro. Então, naquele momento, eu abri a mente, eu digo, opa, se em 2 dias eu fiz um salário mínimo bruto inteiro na minha conta bancária e eu trabalho o mês inteiro para receber pouco mais de um salário, eu vou ter muito mais qualidade de vida. O meu filho vai poder viver o que eu nunca vivi. E aí você sabe que só precisa de um filho pra gente vencer na vida, né? Quando a gente tem um filho, a vida da gente muda completamente. E se a gente não tem disciplina, a gente cria disciplina, a gente vence por eles. Ou seja, se você quer vencer na vida, tem um filho. Não, e o engraçado é assim, o interessante, né? Que ela falou assim, não era sobre dinheiro, né? E sim é o que eu gostava, mas ela acabou descobrindo que ela conseguiu casar, né? Foi um casamento perfeito, né? Então, eu acredito que nenhum trabalho é sobre dinheiro. Quando você faz o que você ama, o dinheiro é consequência. É consequência e vem, né? Naturalmente. Você falou da parte do Academy, eu queria destacar aqui uma coisa interessante, né? Hoje a gente vê, principalmente na questão de redes sociais, a gente vê muita gente entrando na parte educacional, ensinando, né? Tal, e não sou nada contra isso. O problema é que tem muita gente que ensina aquilo que ele nunca construiu. E só simplesmente você vai pagar um curso do cara lá, uma mentoria, e o cara vai te dar lá meia dúzia de palavras e tchau. E ela falou um negócio muito interessante que ficou aqui, eu até anotei, onde ela tá entrando, né? Já entrou, na verdade, nessa parte Academy,
Só que ela acaba colocando um plano de voo no próprio mercado para as melhores alunas, para a pessoa que se destaca. Ou seja, ela ensina e ainda prova que você consegue realmente fazer aquilo que ela faz. E ajuda muito com o network, né? Exatamente. Sim, muito. As mulheres que entram lá, o nosso principal propósito é fazer com que elas vivam o extraordinário. É fazer com que elas acreditem nelas e que não seja apenas aprender uma técnica, mas enxergar fora da caixa, sabe? A partir de quando elas entram, que saem de lá, elas se vestem de muito poder, de muita técnica e começam de fato a voar porque a mentalidade muda também. Muda com certeza. Muito. Agora sim, puxando um pouquinho lá antes. Eu lembro um tempo atrás que eu fui na tua casa, que você era meio no tempo ainda, e tava uma dúvida, eu era estudante de contabilidade, e a gente conversou sobre, assim, teve um tempo que você trabalhou só, Sim. e depois, hoje, tem uma empresa consolidada em Vitória, com vários funcionários. E como foi isso? De antigamente, como é que era trabalhar só, e agora com a dificuldade também? Então, me fala um pouco sobre isso. Eu acho que a vida do empreendedor é um corre todo dia, né? Todo dia a gente tem uma dificuldade, aquele famoso ditado de matar um leão. Lá atrás, eu comecei sozinha, né? E aí, dentro de tudo que eu podia, eu fazia o que eu podia e o que eu não podia. Então, eu trabalhava porta a porta, eu ia atender as clientes e tal. Trabalhei muito de graça, muito, para construir técnica, porque eu acredito que eu tinha que ser boa. Então, para ser bom, você tem que saber fazer. Então, eu me submetia muito a trabalhar de graça. Esses dias eu estava até lembrando que teve um tempo que estava chovendo muito e eu trabalhando de graça. E aí eu fui atender uma cliente, esqueci a sombrinha. Volto para casa de pé com a bolsa nas costas. Eu era bem magrinha, porque eu andava muito a pé também, bem morena. Eu era morena e magrinha. Ainda sou morena, mas eu Você era... tem que andar mais a pé, cara. Aí eu era bem bronzeada e aí disse, poxa, vou levar um banho de chuva, levei um banho de chuva. Aquele banho de chuva ali parece que ficou marcado na minha mente. Massa. Porque tem fases que você precisa viver para que você consiga, de fato, quando chegar numa outra realidade, você saber de onde você veio. Então, aquilo ali marcou muito a minha vida, aquele momento marcou muito a minha vida. E quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu já fui pro meu primeiro ponto lá no Alto José Leal. Foi quando eu comecei a atender sozinha, né? Era um ponto muito difícil. Parece que tudo foi muito difícil, sabe? Principalmente porque a gente não tinha uma base financeira. Então, eu venho de uma família muito pobre, meus pais não tiveram escolaridade, eu era aluna bolsista de escola particular, estudei em escola pública, trabalho desde os 12, minha mãe fez faxina, enfim. E aí, quando eu vou para um lugar sozinha, numa área que era só mato, que ninguém fazia nada, ninguém vai acreditar, né? Então, a gente tinha um pontozinho assim embaixo da minha casa, meu marido tinha comprado esse ponto do tio dele e a gente foi pagando de 10 vezes. Passava o cartão do material, pagava 10 parcelas. Aí terminava, chamava o pedreiro, fazia. Aí fazia, terminava, faltava coisa, comprava mais 10 parcelas. Enfim, nesse vai e volta, a gente entra e eu faço um quadradozinho, boto a cerâmica, boto uma porta e vou atender minhas clientes de sobrancelha numa cadeira de mesa. Nesse lugar. Você tem foto disso? Tenho foto disso. Vamos procurar para colocar aqui, né? Vamos procurar. E aí, vou deixar aqui no quadradinho depois pra você ver. E aí eu vou atendendo as clientes que já vinham, né, do domicílio, começam a vir pra cá, e era um calor miserável. Vitória de Santo Antão é quente. Essa casa era poente. Imagina o calor. Não entrava ar, não. E aí era eu suando e fazendo sobrancelha, suando e fazendo sobrancelha. E chegou, assim, muito rápido. Eu creio muito que Deus, ele sempre foi o centro. Ele sempre esteve muito à frente e ele sempre fez tudo acontecer muito rápido. Graças a Deus, tudo que a gente faz é uma bênção, é abençoado e o Senhor sempre faz prosperar. Dentro daquele segmento ali, começou a lotar a minha agenda e eu comecei a atender as queridas e tal. Só um detalhe, Natália, antes. Quem já vai chegar numa próxima parte, mas eu fiquei curioso aqui. Tu trabalhou na parte pública, ganhava o salário lá X... E estava vivendo tranquilo, entre aspas. Eu ganhava 1.233. Isso há 11 anos atrás. E aí você saiu para trabalhar para você. E assim, você já era casada, estava com filho agora. Como foi a reação da família em saber assim,
Agora ela tá pegando chuva, trabalhando de graça, sendo que tem um salário aqui que já ganhava na prefeitura. Sim. Como foi esse processo também na família? Então, né, meus pais, eles são muito medrosos, porque, como eu disse, eles não tiveram uma base de, sei lá, não tiveram network, não tiveram formação, não tiveram outras redes, né? Você sabe que a ambiência lá é tudo. Oh, com certeza. Então, eles não tiveram acesso a uma ambiência, né, diferente daquela ali. Então, eles sempre tiveram muito medo. Minha mãe até hoje, assim, se eu for fazer um projeto maior, eu só digo depois que eu estiver fazendo, porque senão ela fica com ansiedade. Então, ela tinha muito medo de dar errado. E aí, eu sempre lembrava pra ela, mãe, se eu tivesse medo, eu não tinha feito nada. O que pode acontecer de errado com quem já deu errado a vida toda? Quem já passou necessidade a vida toda? A gente não passava fome, mas era restrito, né? era uma vida miserável. Eu falo que eu tomei o meu primeiro milkshake, eu tinha 17 anos. Ô, louco. Eu comi uma pizza, eu tinha 13 anos. Então, assim, a gente não tinha... Não era que, assim, meus pais eram preguiçosos. Não era. É que realmente era muito difícil. Então, na hora de escolher, eles escolheriam fazer o básico, né? Então, faltava muito o básico pra gente. E a gente passou muita aflição. Hoje, eu sei por que eu passei tanta aflição. Hoje, a gente tem projeto social na empresa. A gente hoje tem cestas básicas que a gente faz. Então, a gente tem um projeto social educacional para encaminhar mulheres. A gente vai falar disso depois. Mas eu precisei passar tudo isso para poder desenvolver esses projetos hoje. Talvez se eu não tivesse passado, eu não saberia. Então, a família em si ficou com medo. Alisson, meu marido, sempre foi muito, assim, mente aberta. Alisson trabalhava em empresa privada e ele tinha um cargo que não era de chefia ainda. Ele começou também de baixo. E aí ele ficou com medo, porque ele disse, não, você não pode sair, a gente precisa desse dinheiro e tal. Mas, se você quer, vamos. E aí a gente foi. Ele sempre apoiou muito. Foi o apoio moral que eu precisava, era ele. E aí ele ficava com o Miguel para poder fazer as coisas, mas a gente sempre sabia que as provas iriam vir, e vieram muitas provas, porque começar é muito difícil. Então, eu saí de uma realidade onde eu tinha um saláriozinho ali estável, né? Então, eu saio daquilo para nada. Então, a gente sofre junto. Aqueles primeiros transtornos financeiros ali, nome no Serasa, cheque especial. Quem nunca teve? Especial. Então, assim, a gente se submeteu sabendo que eu ia passar por isso, mas eu acho que a coragem não faltou, não. Massa, muito massa. E aí você saiu desse local que você dividiu várias vezes em 10 vezes para começar outro processo. Amigo, não. Ainda não? Eu passei 5 anos nesse local. Nesse local foi uma bênção. Aí eu sempre sou muito inquieta, então eu vou sempre reformando, vou trazendo coisa nova. E aí eu vi que esse local tinha uma possibilidade de juntar com outra casa do lado. Eu quebrei a parede, fiz um negócio só, transformei num negócio maior. E aí contratei a minha primeira recepcionista, que foi justamente quando eu precisei de alguém para me ajudar a responder as mensagens. Porque a gente ficava muito ali, atendendo, e ela começou a fazer esses atendimentos. Isso ainda na sua casa? Isso ainda lá, nesse pontinho embaixo. Espaço, isso. Porque aí eu já comecei a enxergar uma necessidade de contratar, né? De ter alguém ali para me ajudar com as meninas, com as clientes, e dar uma organizada e abrir uma porta. E aí foi quando eu fiz a primeira contratação informal. Acho que eu passei alguns meses ainda informal. Não tinha muito conhecimento, né? Depois eu formalizei essa pessoa. E aí as próximas eu disse, eu só quero fazer as coisinhas organizadas. Dentro desse primeiro ponto ainda, quando eu contrato essa menina, aí eu começo a decolar. Porque aí eu não perco energia fazendo algo que eu não preciso fazer, que seria responder, agendar. Eu só começo a ganhar tempo agora para fazer técnica, para desenvolver os cursos, e aí eu comecei a dar aula. Então a gente começou com as turmas lotadas, vamos pegar foto disso também. Por favor. Começamos aí os primeiros cursos lá no Alto José Leal. Dentro das formações, a gente sentiu necessidade de atender as clientes em outros aspectos. E aí eu tinha uma prima que fazia cabelo, e ele disse, vem pra cá todo sábado, a gente vai montar um salão,
E aí a gente Uma vai. agenda e você atende aqui. Vamos fazer um salão. Eu fiz um salão. Minha sogra tinha começado comigo lá atrás. Fez uma parte comigo de cabelo porque ela sentiu assim, eu vou apoiar essa querida aqui, vou ficar aqui com ela. Só que ela já não tinha mais energia e quando ela sai eu fiquei com a parte do salão. E aí eu toco o salão. Chamei minha prima pra fazer comigo. Minha prima tá comigo até hoje. Ela é recepcionista da clínica. Nossa. E aí ela fazia as escovas do cabelo das clientes. Aí eu chamei uma colega que era manicure. Chamei uma menina que fazia massagem e aí a gente monta o salão Montou dos hub, sonhos. hub Ou seja, né? vendendo mais de um produto pro mesmo cliente. Sim. A gente tinha uma comunidade, assim. Todo mundo fazia o seu e a gente fazia naquela ideia da permuta, da parceria, né? Hoje já tem lei pra isso, que é a lei do salão parceiro, né? Sim. Naquela época não tinha. É. E aí a gente foi, tocamos esse projeto, até que a gente sentiu a necessidade de dar um passo para trás para pegar o impulso e vir para o centro. Que foi justamente na hora em que a gente abre a clínica aqui no Livramento, no centro da cidade, saindo de um bairro, porque as clientes já vinham de outras cidades e já diziam, Natália, você precisa sair daqui. Eu lembro que uma vez uma cliente chegou lá num Country, que era um carro bem caro na época, com uma bolsa de 15 mil reais. Eita. E aí, quando ela estacionou o carro no Alto José Leal, eu amo o Alto José Leal. O Alto José Leal é minha vida, assim, eu passei a vida toda lá. Então, eu sou mesmo que uma política. Quando chego lá, conheço todo mundo. Então, eu não tinha medo, né? Cresci lá e todo mundo me conhecia, só que elas vinham de Recife, de outras cidades. E aí, entra numa rua que não tem nem calçamento, imagina você. Né? Para fazer um procedimento que era lindo no Instagram e tal, você não imagina que você vai submeter. E aí eu lembro que essa cliente falou, amiga, eu tô aqui na porta do salão, dentro do carro, e tem uns homens aqui olhando para mim no carro, eu tô com medo de sair. E aí eu saio, vou lá no carro, boa tarde, minha gente, tudo bom? Vocês nunca viram um carro, não? Foi, vem-te embora, vamos? Eu deixo a bolsa aqui, eu levo. E aí eu disse, não, preciso sair daqui, né? Não podemos submeter as nossas clientes ao medo. Porque aí, né, não era mais um ambiente. E a gente volta para a questão da ambiência. E aí eu disse, vamos dar um passo à frente. Foi quando a gente abriu a clínica nova, numa nova roupagem. Top. E? Eu achei bacana. Você falou aí sobre... A sua prima foi sua parceira, não foi sua primeira funcionária, né? É isso. Foi sua Ela era parceira. de menor na época. Olha, no podcast, só cometendo infrações. Ela só ajudava, tá, gente? Ela Na só... frente dos meus... Era colaboradora só de colaboração, não era... Na verdade, vejam, a gente fazia o seguinte, ela fazia os cabelos, a gente não ganhava muito dinheiro, não. Mas ela ganhava ali, do cabelo que ela fazia, ela ganhava. E no final do dia, ela ia fazer as coisinhas dela, né? E ela estudava ainda. Então, ela fazia mais porque ela queria ganhar o dinheirinho dela. E eu também queria ganhar o dinheirinho da gente e tal, mas não era uma coisa que a gente levava a sério como um trabalho. Quando a gente enxergou essas possibilidades, foi justamente quando a gente veio para baixo. E aí, como ela ainda estudava e queria fazer só esse extra para ficar nos sábados, ela levou isso comigo nos sábados e durante a semana ela não iria. Então, eu tô tentando Era jovem aprendiz, gente. amenizar. Quando você foi pra clínica lá no centro, né? Ali no Livramento, você precisou contratar mais pessoas, acredito, né? Imediatamente. Imediatamente, um Eu não lugar, espaço esperava. maior, tal. Então, no primeiro dia que eu fui pra clínica do Livramento, eu faturei no primeiro dia que eu fazia em 7 dias. Ô, louco. Nos primeiros 3 dias eu faturei o que eu faturava em 30 dias. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Tô muito rica, né? Lembrando que quando eu fui pro Livramento, eu não tinha nada. Eu tinha engravidado novamente. E aí eu tive a Alice, que foi minha segunda filha. E quando a Alice nasceu, eu precisei parar, eu me organizei financeiramente para parar, fiquei parada. E nesse processo de 30 dias, eu senti que a minha clínica, ela deu um retrocesso, assim. Ela retrocedeu. Quando eu voltei, eu lembro que fiz 30 dias exatos da minha licença maternidade. Acho que não tem dor maior para o empreendedor do que não ter qualidade de vida, né? E naquele momento eu me senti falida, porque eu disse, eu não posso nem ter uma licença maternidade. E aí eu volto, por quê? Porque os clientes não queriam fazer com outra pessoa. E aí a gente tem esse problema. A gente teve um pouco dessa dor aqui, quando a gente era só nós dois, né, Ju? Tu pode até comentar um pouco mais, né? Que a galera normalmente queria falar mais contigo. Mas a gente... Era só nós dois, home office e tudo mais.
pegou a gente desse tempo. E quando a gente começou a migrar para um time que a gente viu a necessidade, vinha muito de... Às vezes eu estar em reunião e me ligar. Pô, eu queria falar contigo. Eu já fiz isso. Aí eu dizia, mas fala com essa aqui. Não, mas porque tu vai resolver. Eu digo, mas você também vai resolver. Aí Juliana, a mesma coisa. Aí teve um impacto gigante para os clientes nesse primeiro momento, até a gente começar essa equipe Delegar. e essa gente, Sim. sabe? Até hoje, às vezes, tem uma galera que fica um pouco mais difícil, mas assim, a gente consegue levar, porque hoje o pessoal entendeu. Sim. E quando fala com o Eric, fala com a parte de gestão, Sim. fala com o operacional. Sim. Aí consegue... É difícil, né? É difícil. Eu já consegui, graças a Deus, também fazer isso. Mas é difícil. Esses dias até a gente teve um transtornozinho por causa de uma má comunicação. Mas até que a cliente disse, me desculpa e tal, é que eu sei, é porque eu queria falar com Natália mesmo, entendeu? Porque o assunto não era sobre trabalho e tal. Mas assim, existe realmente uma dificuldade. Eu acho que todo empreendedor, né? E eu acho que na sua área ainda, assim, fica mais difícil do que a nossa. Muito. Porque como é o seu trabalho ali, né? Você que está fazendo ali de fato com o cliente, uma coisa é eu fazer um trabalho para o cliente. Outra coisa, e ele tá lá no trabalho dele, tá no dia a dia dele, e eu tô fazendo aqui do escritório, né? Outra coisa é eu ir lá, ser atendido por Natália, e amanhã ou depois eu vou lá e eu não consigo mais ser atendido por Natália, eu sou atendido por Paloma. Que essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Como é que funciona esse processo lá na sua empresa de recrutamento? Por que eu tô te perguntando isso? Aqui na Controle, a gente encontra muita dificuldade no recrutamento. A gente, quando abre vaga e recebe currículos e o RH vai fazer a triagem, a gente encontra bastante dificuldade em pessoas que estejam qualificadas para aquela função que vai desempenhar. Então, qual que é a cultura aqui de recrutamento que a gente adotou na Controle? A gente contrata uma pessoa verde, que a gente chama, ou seja, com uma técnica pequena, para a gente poder treinar essa pessoa. Ou seja, a pessoa precisa ter vontade de aprender, vontade de vencer, de ganhar dinheiro, ser comprometida com o nosso negócio. E a gente vai ensinar a técnica e aí isso vem dando certo. A minha dúvida para você é, como é que você faz esse processo, né? Não sei se é você, se tem um RH, se tem outra pessoa responsável, de recrutamento lá na sua empresa, antes do Academy, tá? Que hoje eu já sei que as estrelas você coloca para trabalhar com você, mas antes do Academy, como é que você fazia isso? Ou se era fácil chegar, pessoas qualificadas nesse segmento, como é que funcionava? Então, o Academy é o meu principal meio de contratação. Quando eu vejo uma estrelinha lá brilhando mais, eu digo, opa, essa vai trabalhar vem pra comigo. cá, vem pra cá, já brilha os olhos, né? Falei, Juliana, vamos fazer uma Academy. E aí, eu uso exatamente essa mesma técnica. Hoje eu prefiro pegar um profissional verde, treino com o nosso procedimento. Hoje a gente tem procedimento. Os padrões, né? E aí a gente faz o padrão Natália Noronha, que a gente inclusive usa muito isso no marketing, né? Padrão NN, padrão Natália Noronha. Que é o processo, né? O procedimento operacional padrão, que a gente faz lá todo aquele passo a passo de treinamento. Pega essa profissional mesmo verde, eu já não tenho nenhum interesse. Se tiver um profissional com mais habilidades, é massa. Mas, pra mim, eu acho que vale muito mais a pessoa que quer fazer acontecer. Né? Então, pra gente, o principal requisito é a pessoa querer fazer acontecer junto com a gente. Vem sem vícios, né? Plano de carreira, Isso. né? Ela chega como uma pessoa que vai atender e aí ela vai fazer outros procedimentos. Ela vira líder das meninas das técnicas. A gente tem um processo onde a gente vai desenvolvendo também, até porque ninguém cresce sozinho. Perfeito. Então, hoje o nosso time, eu tenho muito orgulho das mulheres que trabalham comigo hoje. Tem umas que já compraram casa, tem umas que estão comprando carro. E aí eu fico feliz da vida, porque assim, nossa principal fonte de renda, nós somos mulheres, não tem homem lá, né, na equipe. Eu que sou homem, né? Que quebrou um negócio, Natália, vem cá. E aí eu vou lá, Pereirão ataca. Mas assim, eu tenho muito orgulho de verdade. Um time proativo, que realiza os seus sonhos, que trabalha junto ali na meta da empresa. E as meninas são muito orgulho para mim. Mas eu acho que o principal requisito da gente é muito parecido. Para contratação, né? A gente prefere pegar, inclusive, verdinho. Mas o Academy, ele me ajuda né? muito. Ajudou, muito, tá vendo? muito. Tem que abrir uma Academy. Geralmente, quando a gente faz a contratação, a gente já inclui, se ela não foi aluna, ou se ela foi, a gente já inclui no Academy. Ela entra na turma, ela ganha o curso, ela ganha o treinamento e ela faz a integração. Ela vai ficar ali 15 dias fazendo a integração. Então, ela vai trabalhar. Eu vou pagar só para ela ficar treinando. E aí, eu vou fazer a integração, ela vai atendendo
modelo, até que ela seja aprovada. Todas as modelos passam por todas as avaliações e aí a gente vai fazendo feedback a cada fechamento com ela. Massa. Eu já vou fazer um merchan aqui, viu, gente? Você que quer ingressar nessa área de estética, procure Natália Noronha, porque além de você ganhar o curso que ela acabou de falar, ela prometeu aqui no podcast, você ainda tem um emprego. Ou seja, você só precisa ser boa. Inclusive, estamos contratando. Olha aí. Manda um e-mail, manda um currículo para algum e-mail, como é que Natália Noronha Clinic@gmail.com. Vamos deixar aqui na descrição, né? Vamos. E eu gostei que o antigo pop hoje é PNN. Padrão Natália Noronha. Padrão Natália Noronha. Falando em procedimento, né? Eu acho que um sonho de todo empreendedor é quando consegue sair do operacional. Sempre vejo, né? Às vezes no Instagram, tal, o pessoal postando, né? Não, você precisa sair do operacional, precisa focar na gestão, tal. Você falou que tem padrões, né? Tem POP, tal, o PNN, né? Padrão Natália Noronha. Para você fazer isso, provavelmente você precisou sair dessa parte operacional, que você já comentou, que até teve aquele conflito e tal. Mas qual foi assim? Você consegue identificar um momento onde você provavelmente já estava na clínica nova, que você parou e pensou assim, bicho, eu preciso focar mais nessa parte de gestão, se eu ficar aqui sozinho, eu tenho um teto, porque você trabalha com a sua mão, ou seja, o que eu preciso fazer para focar na gestão, multiplicar e, sabe, meu negócio é alavancar. Você consegue identificar um momento que aconteceu isso, Sim. ou isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo e fazem 3 anos que eu trabalho para sair do operacional. É um projeto nosso. Então, a gente fez contratações estratégicas para que eu possa sair mais. Inclusive, deu certo, graças a Deus. E essa pessoa está comigo, ela está crescendo, ela é incrível. E ela tem desenvolvido as outras meninas para que a gente consiga realizar essa meta. Óbvio que é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Inclusive, quem mais ganha é a cliente. Né? Porque a gente tem que pensar em todos os detalhes. Eu não consigo sair e não concordo que eu tenho que sair do meu operacional 100%, Juliano. Porque como o meu procedimento, é serviço, eu preciso me manter atualizada. Então, se eu saio do operacional, eu vou perder a minha prática. Se eu perder minha prática, eu vou perder minha habilidade. Se eu perder minha habilidade, eu vou perder o meu nome. Então, eu amo atender as clientes, mas eu preciso sair da operação 100%. Então, hoje eu faço a operação 2 dias na semana e os outros dias eu faço gestão e eu faço os outros projetos que a gente tem tocado junto aí, mas no sentido de fazer a marca realmente crescer. Então, quando a gente sai, de fato, da operação, onde eu tô aqui, e eu sempre falava isso, eu precisei levar meninas para um treinamento, para poder entrar na mente das meninas do meu controle, né? Que eu precisava sair da operação porque ninguém entendia. A gente vai fazendo as mentorias, vai entendendo que a gente precisa sair do operacional, mas não é tão simples. Não é. Então você chega na clínica de volta e diz, eu não posso mais fazer sobrancelha. Aí a primeira coisa, Thaline, né, que é da recepção, minha prima. Vai ficar pobre. Se tu não fizer sobrancelha, como é que a gente vai ganhar dinheiro, Natália? Tu é doida, Que conversa é essa? Aí eu vou lá e levo a menina para um treinamento. E aí quando elas escutam, é mesmo, né? Realmente, se Natália fizer isso, ela vai fazer a gestão. Se Natália fizer a gestão, a gente vai ganhar mais. Porque ela vai ter ideias e a gente vai crescer. E beleza. Então vamos lá, bota pra frente. E aí a gente vai nesse... E um detalhe importante, assim, até uma ideia, né? Aqui na Controle a gente tem um processo de crescimento, onde a pessoa pode chegar até a sociedade. E por que disso? Para que a gente não fique preso no operacional. Porque a gente também tem que estar sempre atento, leis que mudam. E a gente tem outros negócios, eu e o Juliano, a gente tem os planejamentos de crescimento da Controle. Sim. E aí, essa ideia, hoje a gente tem uma pessoa em mente que a gente trabalha junto para crescimento. E a ideia é que no futuro ela seja sócia, porque ela me livra de ficar preso a eu ter que saber disso, porque se ela sair, fiquei só. Então, assim, ajuda muita gente. Demais, demais. Então é importantíssimo a gente pensar em todos os detalhes, né? Então hoje eu já não tenho mais esse problema. Eu só quero fazer com Natália. Hoje já... Acontece raramente. Hoje, o meu sonho era que a cliente chegasse assim, eu quero fazer com essa menina aqui, com Evelyn, que tá lá. Eu quero fazer com Evelyn. Hoje acontece muito isso. Top. E ela, Natália, tu não tem ciúme? Eu digo, eu não, eu fico feliz. Graças a Deus. Fico feliz porque eu sei que o nosso trabalho tá surtindo efeito, a gente tá progredindo, né? E elas também ficam felizes porque é um reconhecimento. Como a gente trabalha com meritocracia,
Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais produz, mais você ganha. Então, ela tá feliz também do mesmo jeito. Então, é legal para todo mundo. Eu acho bem bacana esse pensamento, porque a gente conversa com muitos empresários, né? Hoje a gente tem mais de 200 clientes na nossa carteira e diariamente a gente conversa com alguns, né? Sobre vários assuntos, né? Principalmente sobre empreendedorismo. E eu escuto, infelizmente, empresários falarem justamente o ao contrário. E você falando isso, tipo, chega a abrir um sorriso, assim, porque principalmente quando a pessoa trabalha com serviço, aí fala assim, pô, eu vou botar montar uma equipe para me ajudar nesse serviço. E aí quando a pessoa deixa de procurar esse empresário para procurar o funcionário dele para fazer esse serviço, ele entende como se fosse uma traição. Fala assim, esse cara tá roubando meus clientes. Né? Que aí você falou, você não tem ciúme? Não, claro que não, fico feliz, porque é sinal que o negócio tá dando certo. Ou seja, você de fato montou uma base ali de gestão, onde você tem o plano de cargos e carreira que você falou no início, você tem o reconhecimento, né, toda a parte financeira, e que aquela pessoa, você se garante, assim, no sentido, tipo, se ela sair para algo melhor, beleza, tranquilo. Tô aqui para apoiar. Inclusive. Mas eu não tenho medo, assim, de concorrência, né? O fato é que eu vou dar todo o respaldo para a pessoa vencer, né? Mas um detalhe importante que tá falando aí é que essas pessoas normalmente têm medo de que procure... vou procurar a Evelyn em vez da Natália, e eu fico com medo disso, é porque não tem um plano de cargos e carreiras, não apoia o funcionário. Então, facilmente ele vai sair. Normalmente, quem tem isso estruturado na empresa não tem medo. Porque sabe que a pessoa não vai sair se sair é pago melhor, onde a gente vai apoiar. Sim. Então, isso acaba chocando muito. Exato. Vezes. E assim, a mente muda muito também. Hoje você pega uma pessoa... Eu já fui muito apunhalada pelas costas, falando de profissional. Então, estamos nessa, amiga. Quando eu decidi crescer, eu disse, eu só vou agora contratar organizado. Entrou na experiência, já assina a carteira. Não vai ficar, sai. Acabou, mas tá regulamentado. Para mim, isso já alivia metade do problema. Com certeza. Segunda coisa, a cliente vai para mim, aí depois ela vai lá, pega as clientes e vai embora. Eu não faço mais isso. Eu contrato, se você quer trabalhar aqui, você pretende trabalhar aqui para crescer, você pretende trabalhar aqui para depois abrir para você. Porque assim, eu não vou ser hipócrita. Eu não vou gastar minha energia numa pessoa que só quer passar um tempo comigo. Eu quero uma pessoa que queira chegar para somar comigo, para crescer comigo, para ganhar muito dinheiro. Eu sempre, inclusive, faço isso nos feedbacks. Qual é o seu salário que você quer? Você quer ganhar quanto? De hoje a um ano, você quer estar ganhando quanto? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer o que a gente pode fazer aqui para aumentar. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar nessa comissão. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer de reconhecimento. Então, a gente vai ajustando dentro das necessidades. E eu acredito muito que sozinha ninguém chega lá. Perfeito. Então, hoje eu quero um ambiente, primeiramente, de paz, né? Eu quero que todas as meninas, eu sou muito romântica, eu quero que todas as meninas amanheçam e digam assim, eu tô indo pro meu trabalho, graças a Deus. Se não for pra ter isso, eu não quero. E não quero que ninguém esteja lá se não amar o seu trabalho, se não se sentir bem. Porque aí a gente tem um ambiente de paz, é importantíssimo. Segundo ponto, um ambiente que renda muito bem. Que elas consigam realizar os sonhos. E que elas entendam que, poxa, se eu fosse fazer sobrancelha sozinha, eu ia ganhar menos do que eu ganho aqui. Então, eu quero esse ambiente. Eu quero que ela diga assim, se eu fosse fazer sobrancelhas, eu talvez ganhasse menos do que eu tô ganhando aqui. Então, pra mim, é muito mais interessante ter uma clínica estruturada, uma sala só pra mim, um ambiente confortável, ar-condicionado geladinho, um jalequinho novo, sofisticado. Os produtos aqui, tudo ao meu favor, agendamento fluindo, a recepcionista mandando cliente, eu ganhando dinheiro, comissão e tudo. É muito mais tranquilo para um profissional que é reconhecido, que ganha seu salário, que tá tudo certinho ali. Então, ela vai ficar satisfeita. E que se preocupa só com o trabalho dele, né? Exatamente. Que é o sonho de todo mundo. Né? Não tá preocupada, ai meu Deus, será que vai ter cliente hoje? Porque esse trabalho não é dela, é da outra. E assim a gente vai melhorando o ambiente. É, né? O PNN. É isso aí. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica, pode ser? Preparada? Muito. Você hoje, assim, com tudo que você já construiu, né? Um pouquinho da história que você contou pra gente aí agora, e realmente é uma história inspiradora, né? Principalmente para as pessoas que são da área, que estão começando ou que já tá no Academy, ou que às vezes já tá na área, só que tá no início, né? Ou até para quem quer empreender, né? E até de empreendedorismo, com certeza. É algo inspirador. Mas eu, aqui em Vitória, né, na cidade, a gente vê você, eu acho que toda mulher, assim, que faz esses procedimentos conhece você. E aí eu queria saber de você. Hoje, você se considera uma referência no mercado? Com toda certeza. Me considero.
uma referência e trabalho para me manter sendo a referência, né? É mais de uma década De construção, né? de construção de marca, de persona, de tudo, de experiência. E a tendência é melhorar ainda mais. Temos alguns projetos pela frente e vamos seguir com tudo mais fortes, preocupadas com os padrões e com o que a gente está entregando ali para cliente, para que a gente continue sendo uma referência em sobrancelhas, em remoção de tatuagens, em experiência, em carisma, em todos. Acho que não é só o resultado em si, mas ser um ambiente acolhedor e seguro. Ela pode chegar e dizer assim, esse material aqui está descontaminado, eu não tenho risco. Essa pessoa é uma referência para mim. Eu vou deitar aqui na maca e eu tô tranquila, sabendo que eu não tenho um risco de contaminação, que a minha pinça tá 100% esterilizada, que essa profissional aqui não vai fazer bobagem. Ser referência, eu acho que é um conjunto. É um conjunto. Onde a gente obedece à lei, à norma, onde a gente respeita as pessoas, onde a gente tem uma regra de meio ambiente, uma regra de padrão de atendimento, desde né? a hora de abrir a porta até a hora de levar até a porta de volta. E desejar que ela volte. Deixar agendadinho ali a volta, né? Porque a gente já deixa tudo muito amarradinho para a gente facilitar também a vida da cliente. Então, ser a referência no mercado é um conjunto de ações e disciplina que trouxe a gente até aqui. Acredito que vai continuar levando a gente aí mais para frente. Uma dúvida, você falou agora de já deixar amarradinho. Hoje vocês têm um processo de venda comercial. Vocês conseguem mensurar quando aquele cliente costuma ir, quantas vezes no mês, na semana? Sim. Se entra em contato se ele demorou a vir, como funciona esse processo comercial? Nós temos hoje, a gente respeita muito o funil, né? O funil de vendas e na hora que a gente absorve, hoje a gente tem uma pessoa que responde o WhatsApp, a que responde o Instagram, tem uma pessoa que alimenta o Google. Então a gente vai se dividindo na equipe para ir organizando em tempo hábil, porque a gente tem por exemplo, o Instagram da gente é mais engajado. O WhatsApp é congestionado. Então não dá para fazer uma coisa com uma pessoa só. Que trabalho bom, né? E aí a gente vai deixando as meninas cada vez mais organizadas nesse sentido. Então, quando a gente faz esse processo de vendas, a gente já faz a primeira captação. Hoje a gente faz abordagem, captação por rede social e tal. A gente também trabalha com indicação. E esse processo de vendas, ele é fechado até o pós-venda. E aí no pós-venda a gente também reativa uma venda, né? A gente também trabalha fazendo o pós-venda, a reativação de clientes que não vieram mais. Hoje a gente faz um filtro mês a mês, né? Quantos clientes a gente atende, quantos clientes desistiram, remarcaram, quantos clientes não vêm há tantos meses, né, querida? Paloma tá ali só de olho. Paloma mas aqui, ela faz gente, esses filtros. Paloma é minha gerente. Paloma aqui tá por trás dos bastidores, mas ela é o braço direito e esquerdo aqui da Natália, viu? Paloma Qualquer dia a gente vai Noronha. fazer um podcast com você, Paloma. Paloma Noronha. E aí, Paloma me ajuda bastante nesse sentido, porque ela consegue saber essas métricas pra gente saber como que a gente tá. Todos os dias a gente tem a meta, né? Então a gente faz um filtro. Meta de Natália. E é exposta, viu? E eu brigo no grupo. Boa. É o quê, menina? Bota umas figurinhas assim, ó. Que conversa é essa? Cadê os clientes que eu atendi? Teve um dia desse que roubaram lá, entendeu? Me roubaram, eu acho. Botaram algumas coisas de errado, sobrou pra mim no final, deu tudo certo. A cara de Paloma ali. E aí a gente tem uma meta diária. Então hoje eu sou profissional, mas eu vendo, né? Então a gente costuma sempre fazer no nosso treinamento o seguinte: hoje eu tenho uma venda direta lá na frente, que é a Aline, e ela vende para os clientes. Então tem um produto do balcão, que é a promoção, a gente tem o serviço, o segundo serviço, e aí a gente faz desafio semanal. Rainha de segundo serviço, cada mês é uma folia diferente. Então a gente faz quem é a rainha de vendas da semana. A pessoa que mais vende o segundo serviço, que é o serviço que não está agendado. A cliente vem para mim comprar umas sobrancelhas e eu vendo uma limpeza de pele. E ali aquilo vai somando, né? Além dela ganhar a comissão, ela ganha um bônus na semana. Seja uma rodada de pizza, vai jantar, vai ganhar um jantar, ou ganha R$50, caça ao tesouro.
De vez em quando a gente faz uma caça, bota umas cédulas de dinheiro falso, outras de dinheiro verdadeiro. E aí é uma correria na clínica para todo mundo ganhar o dinheiro. São movimentos que eu acredito que desenvolvem melhor e as vai meninas. engajando o time, né? Isso é importante até pra cultura, né? Muito. Quem trabalha com você lá já sabe que a cultura da empresa é essa, né? Isso, né? E quem não vende, não cresce, né? Sim. É exatamente isso. Então, fazendo esse movimento, a gente percebeu que nós desenvolvemos habilidades nas técnicas que não são vendedoras. Então, elas conseguem fazer a análise. A cliente deitou na maca, a gente não vende se não precisar. Porque eu acredito que para a gente é primordial a verdade. A cliente deitou na maca para fazer um serviço. Se ela não precisar, eu não vou vender. Perfeito. Porque eu acho que isso aí é o essencial, né? Por isso que a gente cresceu falando a verdade. Então, se ela precisa, eu já vou fazer ali um diagnóstico. Querida, você está precisando fazer tal coisa, você precisa fazer um hidroglose, uma limpeza de pele, uma extensão e tarará, tarará. É mesmo, preciso. Eu vou te dar um cupom de desconto. E aí ela fecha aquele serviço naquele momento e aí ela faz uma venda de um segundo serviço, que é justamente essa habilidade que ela começa a desenvolver. Por quê? Porque quando ela começa a desenvolver essa habilidade de vender algo que não estava programado, ela começa a se estimular, porque ela começa a ganhar mais também, né? Então, isso tudo faz um movimento inteligente para todo mundo. E gerando valor para o cliente. Com certeza. Top sempre. Isso que você falou agora é interessante, assim. Eu sei que no seu Academy você só vende mais para essa parte, para mulheres, né? Você vende no Academy mulheres. Não, a gente vende para tudo. Mas o público assim, maior é feminino, né? Olha, até hoje foram mais de 5.000 alunas e um único aluno. Vê. Por que eu perguntei isso, né? Bora, homens. Né? Essa dor, assim, eu vejo como uma dor para muitos segmentos. A gente tem muitos clientes aqui de barbearia, por exemplo. E quase todos eles reclamam, assim, eu te compartilhando dores, né? E eles reclamam justamente disso, da venda na ponta. Ou seja, o cara tá fazendo o procedimento, consegue identificar alguma outra venda, sei lá, um alisamento, uma hidratação, tô falando da parte da barbearia, uma pasta, uma pomada, tal, e não consegue vender esse produto. Ou seja, por mais que treine e tal, não consegue vender. E você conseguiu desenvolver com que as suas próprias... As meninas são mini cópias. Então você fez umas mini cópias. Isso é importante, assim. Eu acho que teria que ser um podcast só pra isso, né, gente? Mas é interessante essa conversa, até pra depois a gente marcar um grupo geral pra você falar, assim, o segredo disso, né? Com certeza. Existem alguns segredos, de fato, mas, assim, existe também essa questão do exemplo. Isso. Né? Acredito que liderar pelo exemplo faz muita diferença. Então, assim, hoje a gente tem uma organização, né, para tudo fluir bem direitinho. Hoje eu nem sabia que minha agenda estava travada, eu tenho um podcast tal dia, preciso que vocês travem minha agenda aí. Aí já tinha agendamento, as meninas reorganizaram, então tudo segue muito um fluxo. No sentido de vendas, entender qual a principal necessidade, e eu acho que outro ponto aí é o reconhecimento para o vendedor, né? Então, se eu vendo... O cara fazer por a gente fazer... vende dermocosmético, mas aí as meninas vendem serviços, elas ganham dos serviços. E os dermocosméticos, elas ganham também, tem que ganhar. Se não for para ganhar, não vou trazer. E aí eu trago alguns dermocosméticos, sabonetes, protetor solar, porque na hora da limpeza de pele, as clientes precisam de algo que facilite, para ela não ter que ir buscar em outro lugar. Então, a gente traz com mais descontos, e aí as meninas usam nelas, vendem, ganham comissão, e a cliente também compra com desconto. Então, é um ciclo, né? A gente acaba desenvolvendo a venda também, essa habilidade. Falando de limpeza de pele, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui lá fazer uma limpeza de pele. Eu não lembro quem foi que me atendeu. Foi uma das suas meninas lá. Ela muito simpática e tal, né? Mas, meu amigo, minha esposa marcou esse trem e eu não sabia que doía, velho. Assim, eu acho que homem é mais sensível, né? É porque tu nunca fez essa limpeza de pele. Eu acho que eu nunca tinha feito. Aí eu acho que tinha muita coisa, né? Mas depois eu até comprei um negócio que até acabou. Era pra você trazer aqui podcast pra gente. É um bupzinho assim que o cara... o sabonetinho, né? É muito bom. Tá vendo que você comprou depois da limpeza? Comprei, depois da limpeza eu comprei. E acabou, eu fiquei de comprar e esqueci. Falou, manda pra mim depois. Então, é interessante. Aí você acaba de confirmar que isso realmente é real. As meninas fazem o fluxo de fato acontecer, porque ela desperta a necessidade de você comprar. E você entende
que se você comprar, sua pele vai ficar melhor. E de fato fica. Que aquilo vai Fica, fazer fica diferença lá. pra você, né? Era Então difícil você- olhar pra ele, pô. Ficar olhando pra ele, ficar meio assim, ó. Agora eu já olho mais. Aí faz tempo Tá que eu mais não uso, hein? bonito. Natália, queria falar um pouquinho sobre alguns desafios que você enfrentou na vida. Eu sei que você já contou vários, mas eu queria assim que se você pudesse explanar, não sei se você teve, ou você enxerga que isso é um desafio no seu segmento. Como é que você conseguiu equilibrar assim duas maternidades, né? Com trabalho, com família, né? Esposo, casa. Existiu desafios, eu acredito eu, mas existiu, assim, na sua concepção, algo que você falou assim, pô, isso aqui pra mim foi muito difícil. Mas, beleza, eu superei. Ou algo que você vê assim, pô, comigo não aconteceu, mas eu vejo com as minhas alunas, por exemplo, que acontece muito X, Y, Z. Existiu alguma coisa? E um detalhe importante, né? Desse que existe ou existe até hoje, o que tu faz pra passar por cima dessa barreira? Assim, pra poder conciliar, pra poder... Então, eu tenho TDAH, né? E aí eu tenho Erics também. um Tamo junto. problema muito forte com foco. Quando eu amo uma coisa, eu sou muito focada naquilo. Então, eu cheguei a um ponto de desequilibrar, né, a vida profissional e vida pessoal. Quando eu tava trabalhando, eu tava trabalhando. Quando eu tava em casa, eu tava trabalhando, porque Tamo eu nessa. tava ali. E aí, e Alisson é muito carente. Então, assim, eu tenho aquele marido. Um abraço, Alisson. Um abraço, meu Noronha. A Alisson fica assim, ó. Natália, pare com isso. E aí eu ficava muito mal, né? Porque eu ficava muito focada ali em desenvolver as coisas e eu acabava deixando o outro ponto. E de fato, isso faz muita diferença. Então, esse ponto de equilíbrio, para mim, foi uma prioridade buscar quando eu entendi que eu precisava viver uma coisa de cada vez. Se eu estava trabalhando, eu ia trabalhar. Eu ia fazer o meu melhor trabalhando. E na hora de ficar em casa, evitar ao máximo ficar em casa. Então, como eu tenho problemas com a atenção, de ficar realmente ali meio que viciada, né, nos resultados, eu acabo colocando despertador para tudo. Hoje eu tenho despertador para acordar, para correr, para comer, para buscar os meninos na escola, para voltar para o trabalho, para dormir, sair da tela. Tudo é bem cronometrado, de fato, para me ajudar a me disciplinar. Porque esse ponto de equilíbrio é a coisa mais difícil que eu enxergo hoje na minha realidade e na realidade das minhas alunas e amigas de profissão. Somos mulheres bem-sucedidas e reconhecidas. Vocês são homens. Homens, eles têm dificuldades de entender que a mulher, ela cresceu, ela evoluiu e ele não é que ele não aceita, ele aceita. O homem aceita que a mulher é bem-sucedida, mas ele ainda está naquele momento em que a mulher ela tem que cuidar da casa, dos filhos, da família, botar comidinha no prato e tarará. E isso é muito normal. Então, a realidade de hoje, que a gente vive hoje, são mulheres bem-sucedidas, são mulheres poderosas, que têm um poder aquisitivo, que muitas vezes até provê o sustento da própria família, ganham mais do que os seus companheiros. E hoje a gente entrou numa realidade onde eles precisam entender, respeitar, pegar na mão da gente e seguir junto. Pra gente voar mais alto, né? Então, dentro dessa realidade de correr muito e de tentar me reequilibrar, eu comecei a me disciplinar, no sentido de tentar viver uma coisa de cada vez. Então, hoje, quando eu tô em casa, eu sou maninha, eu sou Natália, não é Natália Noronha empresária, é Natália Noronha de pijama, de cabelo assanhado, mas que tô ali inteiramente pra ser mãe, esposa, dona da minha casa. Eu odiava, Deus me perdoe, Senhor, cuidar de casa, sabe? Fazer uma compra pra casa, comprar coisa assim, um conjunto de taça e tal. Eu não gostava de jeito nenhum, eu gostava só de coisa pra clínica, reforma e tal, e não tinha prazeres. Então eu entendi que não é isso que Deus quer pra nossa vida. O verdadeiro sucesso da gente é a nossa família. O verdadeiro sucesso da gente é o nosso lar, é a nossa paz. Consequentemente, os nossos negócios também serão bem-sucedidos. Então, a nossa base, ela precisa ser forte. A gente precisa ter ali um marido, um companheiro, uma esposa, companheira que esteja junto, que lute junto, que talvez não diretamente esteja trabalhando junto, mas esteja alinhado com os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos, as mesmas virtudes, o caráter, um do ladinho do outro ali. E isso tudo fortalece muito o nosso trabalho. Se você não tá bem com seu esposo, se você não tá bem com a sua mulher, você não tá bem no seu trabalho. Concordam comigo? Com certeza. Você fica péssimo. Com certeza. Nada flui na sua vida, nada dá certo. Então, o primeiro ponto é você estar bem na sua vida pessoal
Então, quando você entende isso, você começa a virar essa chave. Você começa a buscar qualidade de vida, você começa a acordar com as crianças. Eu hoje, pra mim, isso aí foi uma prioridade que eu consegui, graças a Deus. 2024 era pra mim uma prioridade poder acordar e dormir com os meus filhos em casa. Eu lembro que tu comentou isso comigo também. Pronto. Eu lembro dessa história. E aí a gente abriu mão de algumas outras coisas, que inclusive traziam dinheiro, mas eram coisas que tiravam a paz. Então, nada que tire a sua paz não é interessante. Então, pra mim, o verdadeiro sucesso é esse. E eles são extremamente apegados a mim. Esses dias eu fui na reunião de pais da escola e a professora me parabenizou. Disse pra mim, Natália, parabéns pela empreendedora que você é. Eu disse, gente, que negócio é esse? Hoje eu vim na reunião de pais E tu recebendo homenagem? A homenagem, ela disse, o seu filho tem você como uma grande referência. Tudo que ele fala sobre empreendedorismo é a vivência que ele cita você toda hora. Que massa. E aí eu fiquei muito emocionada. Ela disse, só tem uma coisa. Ele disse que não quer ser CLT nem que a vaca tussa. Eu disse, foi mesmo? Então, assim, eu consigo enxergar que o sucesso é isso. É vê-los encaminhados, é vê-los estudando, crescendo, né? Então, eu já me considero uma pessoa bem-sucedida a partir disso. Esse teu problema eu vejo muito comigo. É esse nosso TDAH, é o hiperfoco. Então, antes, chegava no sábado, à noite, e eu mandava mensagem pra ele. Pô, pensei nisso aqui, ó. E a gente tem que fazer assim, 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 assim. Eu fazia muito isso. Fazia isso com ela, né? Ela fazia muito isso. Aí tem que fazer assim, tá? Beleza. Aí do tempo pra cá, e principalmente depois do nascimento da minha filha, mas até um pouquinho antes, eu tô tentando ainda, tentar tirar isso de mim. Então, chega no fim de semana, eu não pego no celular, eu posto pouca coisa no celular, aí eu fico mais com a família, aí vamos sair, vamos pra aqui, vamos tomar um sorvete, vamos fazer tal coisa. E vira e mexe ainda de vez, eu tô aqui, eu penso, pô, mas tá coisa, deixa eu anotar pra não esquecer, depois eu vejo isso. Então, é isso. Você vai numa sorveteria, você abre a porta da sorveteria, você vê lá uma coisa que, eita, caramba, eu vou fazer isso. Então, você tem Esse processo aqui é muito bom. Não tá, esse processo é top, eu tenho que implementar. Então, a gente que empreende é muito disso, né? Mas a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes o nosso cônjuge, ele não tá na mesma quer, frequência, ele né? quer atenção. Exato. Então, tem que estar na mesma frequência, né? Uma coisa que vem me ajudando muito, é por isso que eu até comentei, é anotar. Então, quando eu anoto, eu tiro da minha cabeça, deixo no papel e depois eu vejo o que é. Então, facilita muito. Comprovado cientificamente que quando você anota, você consegue fazer. Existe Aí, um sempre estudo. que tem alguma Eu já coisa- falei, inclusive, sobre isso no Segunda de Negócios. Pô. Que existe um estudo de duas pessoas que anotaram e cientificamente ficou comprovado que quando você anota, você consegue fazer. E é por isso que você anota, porque se você não anotar, você esquece. Não, e além de esquecer, não é que eu esqueço, eu fico pensando toda hora. Aí quando eu anoto, digo, pô, despreocupei daqui. Então minha mente já fica mais sã para outras coisas. Isso nem dorme. Você falou aí de equilíbrio, né? Eu acredito que existe 3 fatores na nossa vida que precisa ter um equilíbrio constante para você ser bem-sucedido. Porque sucesso é aquilo que você falou, né? Quando você tem paz, quando você tem... Muitas vezes a pessoa fala assim, não, fulano é tão próspero. Vê a parte financeira do cara. O cara é próximo financeiro. Mas como que tá o lado espiritual do cara? Como é que tá a família do cara? Destruída. Eu conheço, isso eu posso te afirmar que eu conheço, pessoas que hoje têm, sei lá, 70 anos, que têm milhões, patrimônio e tal. E se você perguntar pra ele, eu já perguntei pra ele e ele falou pra mim, uma coisa que eu me arrependo é de ter destruído a minha família. Porque eu só pensava em trabalho, só pensava em viajar, trabalho. Não era, destruir minha família porque teve traição, nada disso. É porque ele só pensava em trabalho. E a família não acompanhou, assim. Vai ter aniversário do seu filho. Não posso porque eu tenho um agendamento lá no Ceará e eu preciso estar trabalhando. Então, assim, ele destruiu a família dele. Então, os 3 pontos que eu penso, né? Eu acho que pra você ter sucesso de verdade, você tem que estar bem com você, assim. Saúde, espírito e... Esqueci o terceiro. Vixe, Maria. Mas é saúde, espírito e você tá de acordo com família e trabalho, né? Mas Família, sim, família, no caso. Saúde, espírito e família. Então, assim, se você está bem nesses 3 quesitos, provavelmente é aquilo que você falou. Se você está bem, você vai chegar no trabalho, você vai dar o seu melhor, você vai dar o gás, as coisas vão acontecer. Gente, e fique tranquilo que ele esqueceu de cumprimentar, é normal, tá? Por isso que a gente é sócio. Sempre cumprimento ele me cumprimenta. A minha saúde eu tô procurando melhorar cada vez mais, tá? A gente tá nessa Tem briga. um atleta por aí. A gente tá nessa briga. tá nessa eu tô briga pegando aí. o pé dele. É isso aí. E falando disso, né, de empreendedorismo, eu vejo que também uma dor, assim, comum. Eu mesmo já senti isso. Principalmente no começo, quando você começa, às vezes você trabalha e não vê as coisas acontecer.
Ouve muito lentamente, né? Oi? Ouve muito lentamente, que as pessoas acham que começar e vai vir rápido as coisas. É. E às vezes você trabalha e você não tá onde você quer chegar porque você tá se espelhando em fulano, ciclano, rede social hoje em dia, né? É um perigo pra esse quesito. Mas você já pensou alguma vez em desistir? Toda hora. Eu disse? Toda hora eu penso em desistir. Ontem eu tava falando na reunião. Disse, minha gente, a gente falou lá de uma dificuldade que a gente tava. Disse, poxa, faz tanto tempo que eu tô tentando isso aqui, né, Paloma? E aí ela disse, oh Deus, quando é que isso aqui vai dar certo? Que a gente vai ter sossego? Aí eu disse, olha, Paloma, mas se eu desistir, eu vou deixar vocês encaminhados. Ela fez, desistir o quê? Que desistir? Então, assim, existe sempre esse momento de você querer desistir, mas assim, o propósito é sempre maior. É. Então, você precisa vencer, você precisa superar. Então, como a gente... Principalmente, eu falo sobre mim, né? A minha realidade, eu vim do nada, não tinha nada. No máximo, eu posso voltar para não ter nada. Então, eu não vou perder muita coisa. Então, a gente não tem tanto medo. Então, a gente vai lá, vai, tenta, e dando errado, vai quebrando a cara e vai fazendo... Vai encontrando alternativas de dar certo. Isso que você falou é interessante também, porque você falou assim, eu vim do nada, o máximo que vai acontecer é eu voltar do nada. Eu vou te afirmar outra coisa, nem todo empresário, eu acho que a minoria, ou empreendedor, seja o que for, tem esse tipo de pensamento. A grande maioria tem medo de dar um passo para trás. Não precisa nem descer a escada toda, não. É só dar um passo para trás. Tem medo. Ah, porque eu comprei tal casa. Pô, eu não vou vender essa casa para comprar um apartamento porque eu tô precisando de dinheiro para botar no meu negócio. Ah, eu não posso vender esse carro porque eu quero ter 2 carros. Eu tenho que ter 2 carros. Todo mundo da minha classe social tem 2 carros. Então eu preciso ter. E além disso, né? Não é obrigado a ter pessoas da classe social. Mas pensa assim, se eu tenho agora e eu deixar de ter, para o povo vai parecer tal coisa. Tem muito disso. Eu vejo muito isso. E aí interfere mais o que os outros acham de você do que você está pensando sobre você para chegar naquele objetivo. E aí você acaba caindo num ciclo que é muita gente preso nele, né? E aí você deixa de crescer. Então, quando você deixa de crescer, você acaba querendo fazer as coisas para o que as pessoas vão achar e esquece de fazer o que realmente tem que ser feito. Eu fiz um post antes falando sobre isso, né? Sobre erros. Que todo empresário erra e é normal errar e só vai crescer errando. E a galera tem muito medo de errar. Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra e... Ah, por que tu não faz isso? Não, mas porque se eu errar isso aqui eu vou perder 10 mil. Eu digo, cara, tu vai pegar a experiência disso aqui para outra coisa. A gente errou, a gente fez outras coisas. Por exemplo, a Feira da Paraíba, com um sócio que a gente teve, a gente errou. Por uma inexperiência. E hoje, para outras empresas que a gente quer abrir, a gente aprendeu com aquele erro. E a galera tem essa trava de eu não posso errar, ou se eu errar, eu não posso falar. Porque socialmente vai parecer legal. E não entende assim, a cada erro que eu tenho, eu tô crescendo. A cada erro que eu tenho, eu vou pensar, vou achar que não sou tão bom, isso aqui, vou voltar um passo para trás, então... Eu tive uma experiência agora muito positiva que me fez abrir a mente, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobra muito, muito. Então, se eu fizer uma aula e eu sentir uma carinha ali meio assim, digo, eu acho que eu não fui legal, eu acho que eu fiz errado, eu acho que não tá legal isso aqui, eu preciso me autoavaliar o tempo inteiro. Eu acho que isso é um problema ou uma virtude. E aí, eu, falando nesse ponto de vista, né? Eu fiz alguns lançamentos de produtos digitais e não foi nada fácil, nada fácil. E aí eu errei, investi, errei, perdi dinheiro. E aí agora, 4ª vez. Aí eu disse, eu vou parar, eu tinha parado já. E aí eu disse, eu vou voltar com tudo. Eu quero voltar agora para fazer acontecer. 4º lançamento deu super certo. E aí a gente vai, poxa, se eu tivesse parado, né? E agora a gente já tá pensando no 5º lançamento. Perfeito. E aí a gente vai crescendo. Dá pra fazer merchan desse cara que tá te lançando? Com certeza. Não dá. Não dá, não. Eu tô sabendo que você não libera tempo dele só pra filha. Se eu fizer merchan, aí ele não vai ter mais tempo, entendeu? Né? E aí ele quer muito qualidade de tempo agora, qualidade de vida com a filha dele, né? Ele que só trabalhava de madrugada, né? Foi ele tá disse pra mim de que dia. não está fazendo novos projetos. Eita. Não está. Eu tô roubando ele pra um projeto pra mim, viu? Ele tá recolhido. É o quê? Eu tô roubando ele projeto pra mim. Depois eu te conto. Ô, Natália, e como é que surgiu aí, né? Falando finalmente sobre a parte Academy. A gente falou tanto de Academy que eu acho que quem tava aqui no podcast esperando por essa parte... Chegou, tá? E ficou curioso. Que tanto que ele tá falando, quem não conhecia também, né?
Como é que surgiu essa ideia, assim? Qual que é o objetivo principal disso? O que você espera? O que você tá vivendo? Conta um pouco dessa experiência pra gente aí. Então, são 8 anos de Academy, onde a gente só tinha o Academy presencial, né? O Academy, ele surge com uma necessidade de empoderar mulheres. Eu venho de uma realidade que eu tive muita dificuldade de acreditar em quem eu era. E eu sempre tive esse transtorno, acho que é um transtorno de me sentir inferior, de inferioridade. Eu achava que eu não era capaz e tal. Então, eu consegui tratar muito isso. O Alisson foi muito responsável por isso na minha vida. E ele sempre dizia, você vai conseguir, você é uma mulher muito boa, você é inteligente, você é forte, você não é burra. Então, quando eu consigo tratar isso no meu interior, eu preciso transbordar sobre a vida de outras pessoas. E aí eu abro essa janela, que é uma porta onde eu acolho mulheres que muitas vezes vêm de outras realidades. Inclusive, vou falar do nosso projeto social hoje. Nós temos um projeto social que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica, dependência emocional. Recebemos um relatório vinculado ao município da cidade, a Secretaria da Mulher, Secretaria de Defesa, e essa secretaria, ela faz uma lista e ela me manda nomes de mulheres que vivem em situação de risco com os maridos. Mulheres que apanham, mulheres que não têm recursos e que estão presas em um relacionamento porque não têm recurso financeiro. E a partir daí a gente faz um projeto, que é o NN Social, onde a gente inclui essas mulheres e oferece para elas uma experiência surreal. A gente acolhe elas no nosso Academy, oferecendo todo o suporte que uma aluna que paga para estar ali faz e recebe, sem que ela pague nada por isso. Ela não precisa pagar nada. Ela recebe o pijama, a gente tem um pijama mágico, que é um pijama onde a gente faz todo um encantamento, né? Que a gente mostra para as mulheres que toda vez que elas vestirem aquele pijama, ela está vestindo o poder, ela está vestindo a melhor parte dela e a partir dali ela começa a prosperar. E a gente vai, libera um pijama para ela, libera todo o kit de material que ela precisa para empreender, pinças, tesoura, rena, malinha, tudo. E aí ela sai, tem todo um treinamento, recebe esse treinamento de forma gratuita, recebe o certificado, só é liberada do curso se aprender. Isso é um método Natália Noronha. Todos os nossos cursos, todas as nossas alunas só são liberadas do curso se aprenderem. Se não aprenderem, elas recebem mais aulas para que sejam treinadas e preparadas, porque o nosso principal objetivo é encaminhar mulheres para o mercado de trabalho e que elas sejam bem-sucedidas. Massa. E para as mulheres serem bem-sucedidas, elas têm que saber muito, né? E aí a gente faz esse projeto. Uma vez ao mês a gente libera essa turma, que é a turma social, onde a gente acolhe essas mulheres de forma sigilosa. A gente não divulga nomes, a gente não divulga que é a turma do social, justamente para prevenir, né, e poupar essas mulheres da exposição. Porque eu acredito muito que não precisa expor. Quando você faz o bem, não precisa você estar mostrando. Mas o Academia, ele nasce justamente desse ponto de vista. É transformar a vida de outras mulheres para que outras mulheres consigam viver, de fato, o extraordinário que elas conseguem, que elas podem conquistar o mundo. Então, assim, hoje, graças a Deus, se eu quiser comprar um carro novo, eu consigo comprar um carro. Se eu quiser fazer um investimento, eu consigo fazer um investimento. Hoje, meus filhos estudam numa escola melhor. Hoje, meu marido começou a empreender, depois que eu empreendi aí, já depois de uma década, ele começou a empreender. Então, o empreendedorismo, ele salva a vida das pessoas quando ele é bem aplicado. Então, a gente hoje usa o Academy como um meio de fazer as mulheres enxergarem as possibilidades dos negócios, não só sobrancelhas, mas remoção de tatuagens. E aí, dentro do Academy, né, tantas mulheres formadas, a gente começou a palestrar para outros estados. Falamos aí, levamos a nossa técnica, damos cursos, né, em outros estados. E dentro dessa realidade existia a necessidade de atender interestadual, que são as demandas externas, onde outras mulheres pedem, né, para a gente poder ir para lá. Vem dar um curso aqui no Ceará, vem dar um curso aqui no Mato Grosso. E aí, o que acontece? A gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, que foi quando veio o 4º lançamento Natália Noronha. Eita. Que é justamente Boa, meu o amigo. lançamento
mais especial para mim, o último lançamento. Até que tenha outro, né? E cada um vai ser mais especial que o outro. É uma fase muito especial na minha vida, onde a gente decola no infoproduto. Onde a gente faz aí o produto digital ganhar uma escala e uma repercussão a nível Brasil. Então é de Vitória para o Brasil agora. Top! A gente tem alunas Aí um slogan, aí, viu? De Vitória para o Brasil. A gente tem alunas no Brasil inteiro com o nosso método, que é o P1000 Removal. A gente tem o Start Bros, que também é um curso de sobrancelhas. E temos aí outros produtos em breve no Academy, para, de fato, que o Academy seja bênção na vida de outras pessoas e que a gente consiga prospectar cliente aí em todo lugar. Que top. E já é um sucesso, né? Amém. Já é um sucesso, com certeza. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Natália. Agora que... Depois que você falou da sua carreira, do início até agora, o que Natália, de 11 anos atrás, diria para Natália agora? Início de carreira, o que Natália diria para você agora? Em uma palavra, se puder resumir, melhor ainda. Mas se não, pode ficar à vontade. Eu diria que eu tenho orgulho dela. Muito orgulho, vou chorar. Muito orgulho que a disciplina dela levou ela para alcançar os sonhos, acho que muito mais do que os sonhos que ela mesma sonhou. Então, aquela menina que andava na rua a pé, com mochilinha nas costas, ela conseguiu vencer não só por ela e não só pelo meio financeiro, mas ela venceu por todas as mulheres que ela já encaminhou no mesmo segmento. Ela já venceu porque ela fez brilhar várias outras estrelas e hoje a gente tem uma constelação de mulheres empreendedoras formadas através daquela mocinha lá das costas, da mochilinha nas costas. Tomando chuva. E hoje ela olha para um monte de mulheres em várias cidades que também venceram porque eu não desisti, porque eu tive a disciplina de continuar. Então isso é muito, muito especial para mim. Que top. Muito massa, muito massa. Até eu quase chorei aqui. E que bom, né, cara, que você... A gente pergunta sempre da desistência, né? Mas que bom que ela nunca desistiu. Porque se você tivesse desistido, talvez não, né? Hoje você não enxergaria esse brilho nos olhos daquela pessoa que, de repente, hoje a realidade dela é a sua realidade que era 10 anos atrás, né? Com a mochilinha nas costas ali e tal, sem muito recurso. E essa pessoa hoje vê em você, se espelha em você, um brilho que fala assim, é possível, né? Então é por causa da sua vida que essas pessoas também não desistem. Que essas pessoas estão lá trabalhando no dia a dia, comprando curso, se especializando para também vencer. Amém. Muito parabéns aí pela sua trajetória. Amém, obrigada. Eu conheci um pouquinho, né? Mas eu não conhecia tão a fundo assim. Também fiquei quase emocionado. Eu sou meio emocionado. Eu sou muito emocionada. Misericórdia. A gente se conhece um pouco mais tempo, né? Sim. Um pouco. Não vou entregar muito, não. Um pouco mais de tempo. Mas também não sabia tudo isso. Tá vendo? Então, muito massa. Meus parabéns por toda a sua carreira. Obrigada. E que venha muito mais coisa ainda pra gente conversar sobre. Obrigada. Muito mais sucesso. Gente, você que tá aí seguindo o nosso podcast, que segue a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o @ Natália Noronha. Tem algum @ do Academy ou Natália Noronha mesmo? Natália Noronha Academy. Vamos colocar aqui também, né? Isso, Deixar aqui Natália Noronha. Deixar aqui na descrição. Então, segue lá a Natália Noronha, essa pessoa aí que a gente já falou desde o início, né? Mãe, é empresária. Vai daí, ela tem uma rotina fitness, né? Agora, eu acho que começou recente, não foi? 1 ano. Tá 1 ano já. Então tá mais tempo que eu. Eu só não vou comentar porque eu ganhei nutricionista e não tô indo, tá? Mas... Eu tenho, assim, eu sou amiga da pessoa, entendeu? Então, quando eu sou amiga da pessoa, eu torço pra ela também evoluir junto comigo, entendeu? Aí eu vou lá, encaminho os amigos. É bom. Faço as pontes, né? Muito bom. Com as nutricionistas, pra Eu vou poder voltar. tirar os amigos aí da rotina Com lançador. sedentária. Só a gente tem que colar com gente grande, Eu vou entendeu? voltar pra academia. Ambiência é tudo. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ter um network muito forte, né? Não pra gente poder ir crescendo. Mas a vida saudável é importante. Eu me apaixonei, né? Me apaixonei pela rotina de corrida, de estar treinando aí. Apesar de que eu não tenho muito perfil de atleta, mas o sono melhora. Eu tô acompanhando, tô correndo agora os 5 quilômetros agora, festejo de Vitória, eu acho. Foi. Tô acompanhando. Olha aí, coisa boa. Então é isso, gente. Ela tem aí o lifestyle dela, é uma inspiração aí, o estilo de vida dela aí também. E Então, pra segue finalizar, ela lá, né? E pra finalizar,
Você que é empresário, como a gente falou no nosso primeiro podcast, o intuito é para você, que é empresário, está começando, já está no mercado, se inspirar em algumas histórias, que essa foi uma baita inspiração. E aqui na tela, no cantinho tem um QR Code da Controle. Então, se você está com dúvidas contábeis também, quer conversar sobre uma reunião gratuitamente, é só botar o celular lá, vai pro meu WhatsApp, me chamar lá, tá? Maravilha. Isso faz toda a diferença, né? Falar da contabilidade aqui é importantíssimo, porque para o nosso crescimento, a parte fiscal é fundamental. Então, a gente precisa, de fato, ter bons apoiadores, bons escritórios, bons contadores. E queria externar aqui que eu sou muito satisfeita, muito feliz. Opa, obrigado. Muito obrigado. Com o trabalho de vocês. E vocês me ajudam muito nessa fase de crescimento, né? A fazer toda a parte aí fiscal. Isso faz muita diferença, principalmente para quem é pequenininho. Eu quero propor um desafio aqui, grande né? faz muito mais, né? Eu quero propor um desafio aqui, ó. Aqui vai subir pro YouTube assim, não faz corte. Só faz esse corte pra mandar pra ela, postar na rede social. Você, que é aluna do Academy e tiver qualquer dúvida sobre essa parte contábil, essa parte tributária, burocrática, tô lançando desafio no seu nome aqui, tá? Clica aqui nesse QR Code, né? Aponta a sua câmera, vai cair direto no WhatsApp aqui do nosso amigo, ele vai te atender e vai te dar um cupom de desconto especial. Top. Na Topado? hora. Na hora. Adorei. E vamos lançar uma aula. Vocês sabiam que vocês já atendem algumas alunas minhas, não sabem? É? Pois saibam disso. Porque a gente já faz essa indicação para vocês. Aí, ó. E aí eu tenho, de fato, o que é bom tem que ser compartilhado, né? Massa. Então, a gente ou confia ou não confia. Não tem meio termo. Então, contabilidade eu acho que é um coração. Você tem que realmente confiar no seu profissional ali, porque é ele pela sua empresa. Então, vocês fazem o que a gente não sabe fazer. Então, tem que realmente existir um vínculo de confiança. Tem que ser muito bom no assunto e vocês sabem sobre isso muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Então é isso, gente. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no nosso canal. Deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Foi quanto tempo o vídeo? Foi quanto tempo esse podcast? 1:10. 1h10 aí de muito conteúdo, muito insight. Natália, mais uma vez. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Eric. Meu amigo, meu co-host, meu sócio, obrigado aí por esse podcast junto. Fica ligado, no próximo também vai ser top e a gente vai divulgar no Instagram. Valeu! Valeu. Tchau, queridas.